Tudo bem, Vitor? Oi, Sérgio, como é que tá? Tudo tranquilo. Bom, a gente está aqui para bater um papo. Você sabe disso, né? O Paraty em Foco esse ano está todo online, com o tema emergência e permanência, e tem tudo a ver com o meio ambiente. E, em função disso, de ter tudo a ver com o meio ambiente, eu lembrei de Luiz Cláudio Marigo. Meu amigo Luiz Cláudio Marigo, grande fotógrafo, colaborador da Fotografe, e eu queria falar um pouquinho sobre a carreira do seu pai, o trabalho, a importância dele dentro da fotografia de natureza e da preservação do meio ambiente. Marigo foi um cara muito importante nesse meio, foi um pioneiro junto com o Haroldo Paulo Júnior, depois veio Araquém, Alcântara, Zig Cock, mas ele e o Haroldo Paulo Júnior foram os que deram um pontapé inicial nessa coisa chamada fotografia de natureza e vida selvagem aqui no Brasil. Então, o que que você poderia dizer sobre o envolvimento do seu pai em relação à preservação do meio ambiente? Bom, primeiro, olá a todos. É um prazerzão estar com você aqui, Sérgio. Obrigado a Paraty pelo convite. E, bom, é muito difícil separar a fotografia de natureza do ambientalismo, no caso dele, porque ele mesmo dizia que ele não era só um fotógrafo de natureza, né? Ou até não ele não falava muito sobre ele, mas as pessoas consideravam ele um ambientalista, além de um ambientalista, palavra sua esquisita, É além isso mesmo, ambientalista. Ambientalista, isso. porque as fotos dele, né, não eram só para decorar paredes ou para, enfim, pela beleza estética delas, mas o que define muito o trabalho dele é a missão por trás das fotos. Então, o trabalho dele sempre foi muito pautado por mostrar para o brasileiro o que era a natureza brasileira. Como você mesmo disse, ele tendo sido um dos pioneiros, isso quer dizer que ele começou a fotografar no momento que o Brasil ainda não era fotografado. Então, eu lembro até de uma É coisa que ele verdade. falava, que ele percebia, assim, um exemplo bobo, mas que ilustra muito isso, que ele ia, por exemplo, no consultório médico e as fotos que tinham na parede não eram fotos do Brasil, eram fotos dos Alpes suíços, da Torre Eiffel, da Quinta Avenida de Nova York. Então, o próprio brasileiro, até alguém começar a fotografar a natureza brasileira, não sabia o que era a natureza. Se você mostrasse uma foto da Chapada Diamantina naquela época, ninguém saberia dizer se é no Brasil ou fora do Brasil. Isso. Então, uma das primeiras coisas das primeiras preocupações dele era exatamente isso, era você mostrar para o povo brasileiro como é a natureza brasileira. Então, você começa, assim, a formar a identidade visual, né, do brasileiro com a sua própria natureza. A gente começa a identificar as paisagens, a gente começa a saber que Fernando de Noronha é ali, que Foz do Iguaçu é desse jeito, que o Pantanal é assim, que a Amazônia é assado, quando você começa a ter imagens. Então, eu acho que esse é um dos. A gente pode falar muito sobre a atuação dele, né, como ambientalista, mas essa é uma das grandes premissas, né, da fotografia de natureza, é você mostrar para o seu povo o que o seu país tem. Hoje a gente pode dizer que quase todo fotógrafo de natureza, né, tem envolvimento com o meio ambiente, né? Naquela época, você imagina, 1975, quando ele foi pela primeira vez para o Pantanal, né, em plena ditadura e outras coisas, as pessoas, como você disse, não tinham a menor ideia do que era a preservação do meio ambiente, né? Eu me lembro que ele me contou que ele foi através de um trabalho para a editora José Olímpio, e ele se encantou pelo Pantanal, ele se descobriu ali. Ele começou a fazer fotografia, se eu não me engano, inclusive foi contemporâneo do Valtinho, né? Do Valtinho, não, Sim, sim, eles trocavam câmera do Walter isso, Carvalho, né? do Walter Carvalho, do Valtinho Carvalho, exatamente, me deu um branco aqui, um branco no branco. Do Walter Carvalho, foram contemporâneos, e ele estava querendo achar um caminho na fotografia. Eu me lembro dele ter contado isso. Quando ele vai para o Pantanal, ele descobre um mundo que ele não tinha, ele como brasileiro, carioca, não tinha a menor ideia de que existia. E aí ele começa a fotografar o Pantanal, faz esse trabalho,
E ao longo da vida dele, ele foi um cara muito obstinado, né? Eu me lembro que ele praticamente quase se tornou um biólogo, não, além de ambientalista. Ele sabia todas as espécies, estudava muito. Ele tinha uma belíssima biblioteca, se não me engano, não é isso? Sobre Tem, até hoje temos. até hoje. E eu me lembro de uma história muito interessante, outro contemporâneo, né, que era do grupo, que eles viam fotos naqueles tempos em projetor de slide, era o Rogério Reis. Uhum. O Rogério é outro contemporâneo dele, grande fotojornalista e tal. E o Rogério me contou uma história que para mim, personifica essa história do obstinado, do fotógrafo de natureza que persegue aquela foto, né? O Rogério estava a caminho de Carajás, o Rogério trabalhava no Jornal do Brasil na época, e desceu em Belém e tal, e foi pela Amazônia do Pará com o motorista. E aí, em determinado momento, o motorista comentou que tinha um fotógrafo, um funado lá no meio do mato, que ele sabia mais ou menos o lugar lá que o amigo dele tinha deixado, e o Rogério ficou super curioso, mas quem que é esse fotógrafo? Ah, é lá do Rio. Pô, você é do Rio, eu conheço esse fotógrafo. Aí o Rogério disse que desce do carro, onde o cara indicou, mato adentro, mato batendo no peito dele, assim, vai lá, e acha lá uma cabaninha lá, quando ele vê era o marido, seu pai. E os dois se conheciam, né? O que ele tá fazendo aqui, marido? Ah, tô esperando aqui que vai passar uma migração, uma espécie X de macacos, não sei o que, não me lembro exatamente. E eu tô aqui esperando a passagem dessa corrente migratória para fotografar esses macacos. Aí eu não, eu tenho aqui, posso ficar mais uma semana aqui, estou preparado, já fazia quase uma semana que ele estava ali, eu posso ficar mais uma semana. O Rogério disse que foi para Vale, tinha que fazer uma matéria lá em Carajás, onde a Vale tinha suas a mineração da Vale em Carajás, ficou 5 dias lá, voltou, passou pelo mesmo caminho, falou, para aqui, quero ver se o marido está aqui ainda. Entrou no mato de novo, estava lá o marido. E aí, marido, os macacos não passaram ainda. Mas eu vou ficar mais um pouco aqui. Você tem certeza, vou ficar mais um pouco aqui. Ó, tá vendo? Até tem uma foto aí. Não exatamente desse momento, né? Mas olha, o cara ficava ali, tem um mocó, eles chamam de mocó, né? Que você esconde, deixa só aquela abertura para a lente passar e fica escondidinho ali para as espécies que você não espanta, né? Aves, os macacos, outras espécies. E aí o Rogério voltou para o Rio, passou-se uns 15 dias, segundo o Rogério, Marinho liga para ele. Rogério, e aí, Marinho, tudo bem? Tudo bem. E aí os macacos? Ah, os macacos viraram fotografia. Eu achei demais essa história. Então, é assim, cara, eu acho que... E a gente ouve muito de outros fotógrafos de natureza, essa dedicação extrema. Olha, eu confesso, eu jamais teria paciência para ficar 1, 2 semanas no meio do mato esperando uma corrente migratória de macacos. Te juro por Deus. Mas eu admiro quem faz isso, eu admiro. Eu já ouvi outras histórias do Araquém, do Luciano Candizani, desse pessoal que se embrenha no mato para fotografar a natureza. Eu sou um admirador, mas você lembra de alguma outra história do seu pai? Eu acho que tem várias, né? Olha, tem milhares de histórias, mas um detalhe dessa é que, se não me engano, ele ficou sozinho esperando o macaco. Então ele Sim, gostava. ele estava sozinho, solitário, solitário. Ele ficou lá, acho que 2 semanas ou mais. Então é engraçado. O meu pai realmente ele tinha muito isso. Ele gostava de missões difíceis, né? O que era fácil para ele não interessava demais. Então ele tinha o maior prazer. É engraçado porque ele sempre gostou, né, de estar no mato. Então, isso para ele não é um sofrimento, nunca foi um sofrimento. Isso era uma curtição, porque enquanto o macaco não está passando ali, ele está procurando outras coisas, enfim, visualizando ali a natureza em volta dele, pensando em como ela funciona e aprendendo alguma coisa. Mas tem sim, tem uma história que teve uma arara super rara que ele conseguiu fotografar na Bolívia, que é a Glaucogularis, né, que é uma arara muito parecida com a canindé, que é aquela azul e amarela, só que ela é quase idêntica à canindé, só que ela tem uma parte azul aqui assim no pescoço. Ela é conhecida até como, acho que, arara de barba azul. E a gente foi num lugar que
isso rolou mais de uma tentativa, né? Normalmente ele tinha um índice de sucesso muito bom. Ele era até conhecido como o cara que vai e resolve o negócio. Mas às vezes a natureza não está sabendo da tua Não agenda, ajudava. né? Não foi avisada. Então, então teve uma situação que a gente foi para a Bolívia, para o Pantanal da Bolívia, que era um lugar que se chama Beni, que era completamente assim, o nível de hotelaria era o oposto de um hotel 5 estrelas, é como se fosse um hotel menos 5 estrelas. Então era uma coisa braba mesmo, assim, o banheiro era o mato, sabe, a céu aberto, a gente ficava numa ilhazinha, eu tinha uns 9, 10 anos de idade, então, para uma criança, às vezes é mais brabeira ainda, né, porque você não está acostumado a ralar ainda, mas ele acostumou a gente desde cedo, então foi era Puta um lição de lugar, vida, né? pois é, Que esse tipo de coisa é uma tremenda lição de vida. sim, sim, a gente vai entrar nesse assunto ainda. Mas eu sei que ele tentou, acho que 3 vezes. Era um lugar assim extremamente hostil. A gente ficava numa ilhazinha do lado de um alagado, né, no meio de um charco, que para você acessar, a gente ficava acampado lá e para você acessar a ilha, você começava andando por umas folhas de palmeira assim que iam meio que afundando e subindo um pouco de água no teu tênis. Depois virava uma mini tábua de madeira que você passava por cima dela e ficava passando cobra por baixo. Meu Toda vez Deus. que você passava ali, você via algumas cobras passando por baixo. Então, assim, era ralação, né? E a maior parte. A gente tomava banho com um balde de água barrenta, sendo devorado por mosquito. Então, era uma hotelaria maravilhosa. O almoço eram macarronadas horrorosas. Mas isso era curtição, e desde criança, né, a gente participava disso, e isso fazia parte do trabalho dele. Acabou que a gente não conseguiu, ele passava a maior parte do dia longe, enfiado no mato, a gente ficava eu, minha mãe e meu irmão, né, somos a família, sempre fomos Uhum. nós 4, e esperando ele voltar, então era parte da viagem que não era tão divertida, variava muito, né? Às vezes a gente ficava num hotel legal, era uma situação legal, um resort interessante, mas às vezes tinha Essas roubadas. essas roubadas. Mas fato é que ele, na primeira vez, quando a gente teve, não conseguiu a foto, voltou lá uma segunda vez, não conseguiu a foto, voltou uma terceira vez, aí ele foi para uma tática mais extrema, ele pediu para um pessoal, os locais, né, ajudaram ele, botaram ele em cima de um cavalo, e ele foi para cima de uns morros, onde tinha umas palmeiras, e a arara gosta muito de fazer ninho em palmeira morta, né, no topo da Hum, palmeira, e ficou lá 3 dias sozinho, pediram para largar ele lá, ele ficou lá 3 dias, 3 dias. e quando voltaram para buscar, finalmente ele tinha conseguido a foto. Então, isso era uma coisa normal, essa obstinação do fotógrafo de natureza e esse prazer de você estar num ambiente natural, de você se sentir isolado, em contato íntimo com a natureza. Eu acho que isso pouca gente entende, mas qualquer fotógrafo de natureza entende. Entende, entende. Faz parte da profissão, faz parte do jogo. É, É, e não é só ele, né? Quem quer entrar nessa área tem que saber disso. Tem sim, relação, tem dedicação, tem que ir lá para o mato mesmo, esperar para fazer a grande foto. O Marigo fazia muito bem isso. Aí aqui a gente está vendo essa foto de 2 onças, uma das fotos icônicas do Marigo. Aí tem uma história interessante, porque o Marigo, ele também, além de tudo, ele era um cara muito ético. Ele sempre foi um cara muito ético, ele sempre foi um cara que jogou aberto, sempre falou, nunca quis, não era marqueteiro, nunca foi. Ele fazia o trabalho dele de uma forma muito correta. E aí ele fez essa foto e falou: olha, eu fiz essa foto dentro de uma reserva da Vale. Era um sim, ambiente eram animais de controlado, cativeiro. ambiente controlado, onças de cativeiro, né? E, e aí ele começou a colaborar com a Fotográfica, com textos na Fotográfica em 2005. E, nossa, ele era adorado pelos leitores da Fotográfica, porque ele tinha aquele jeitão dele de escrever, de contar as histórias, ao mesmo tempo que ele contava história, ele dava informação técnica boa. Ele ele falava da vida dele, dos trabalhos dele, e isso cativava os leitores, né? Porque ele falava, eu fiz assim, eu fiz assado, eu estava em tal lugar. Ele falava a língua dos leitores e ensinava a fotografia de uma maneira muito, muito tranquila.
E aí eu me lembro dessa foto, ele comentando num artigo, né, que muita gente publica foto de onça por aí e não revela que às vezes a onça está em cativeiro, que é o caso dessa onça. Aí em 2010, olha quanto tempo, hein? Ele foi para o Pantanal em 75. Aí, em 2010, ele voltou para o Pantanal, uma região lá perto de Porto Jofre, que infelizmente está sofrendo agora com esses incêndios malucos lá no Pantanal. Essa região é perto do rio Taquari, se eu não me engano, que eles chamam de Onçolândia, né? Onçalândia. E aí ele fez essa foto, essa sequência, cara. A gente deu na capa da Fotograf, e ele foi a primeira vez, ele escreveu um texto muito bonito, que ele conseguiu fotografar uma onça, assim, no habitat dela, e eu achei a sequência, essa onça pulando, é fantástica. E ele tem toda a sequência da luta da onça com o jacaré, que é uma das coisas mais legais que a gente já publicou. Fez um maior sucesso, né? A onça aí está ainda na captura do jacaré, e era bacana essa forma de como ele se comunicava com o público, sempre falando de uma forma sincera, sendo ético, e falou, ó, demorou, eu comecei a fotografar em 75, mas em 2010, finalmente, eu consegui fotografar uma onça em campo aberto, e no habitat dela, e assim, era muito da personalidade dele, né, cara? Eu acho que o Marigo, ele também ensinou isso a muitos fotógrafos, essa coisa de fazer uma fotografia mais verdadeira, né? Menos marqueteira, porque tem alguns que vão por esse caminho, não? Pois é, Sérgio, ele sempre foi, isso é uma coisa que sempre pautou muito ele, não só como fotógrafo, mas também como pai, como pessoa, a ética, a honestidade, você buscar a verdade, até porque na fotografia documental, né, se você começa a inventar história, você perde credibilidade, você perde grande parte do que era para ser documental e real ali, né? Então, agora, um detalhe dessa história da onça no Pantanal que é interessante também é que ele foi a primeira pessoa a fotografar essa situação, porque o Charles Moon, né, que é um grande biólogo americano e uma pessoa que investe muito em ecoturismo e conservação, não só no Pantanal, mas também na América do Sul, ele tem teve coisas no Peru, ele tem avistamento de onça na Patagônia também. Ele era uma pessoa que já conhecia o meu pai, e ele foi o primeiro a chegar em Porto Jofre e começar a fazer, e querer, né, e ter a ideia de fazer esse avistamento, que também tem muito a ver com aquele princípio de que o animal vale mais vivo do que morto, né? Sem De dúvida. que uma onça viva, cheia de turista vindo olhar, é muito melhor do que uma pele de onça na parede de alguém. Uhum. Então, até economicamente, né, o ecoturismo ele é uma alternativa muito interessante enfim, para a conservação do meio ambiente. Uhum. E esse lance se tornou muito famoso, porque acabou que é uma das melhores formas de você ver onça no meio ambiente, é você indo agora para o Pantanal fazer esse avistamento delas na beira do rio. Então, depois disso, já deu BBC, National Geographic, Verdade. grandes fotógrafos. Isso hoje é uma coisa que movimenta. Quer dizer, agora com a pandemia, né, o turismo, coitado. E com as queimadas também, né, na região, né? Exato. Duas coisas estão atrapalhando muito, mas é o presente momento, né? Mas, de forma geral, isso tem movimentado muito o turismo no Pantanal, porque vem fotógrafos amadores, profissionais, televisão do mundo inteiro ver esse lance. E foi um lance que ele teve a sorte de ser um dos primeiros a fotografar. Então, muita gente que foi depois foi porque acabou sendo atraído pelo que ele fez lá. Pelo que ele fez, a gente divulgou na época, foi muito interessante. E É. ele tem essa ligação, né? Porque, como eu falei lá, eu comentei lá no começo, o Pantanal foi o momento dele ter uma luz em relação aos caminhos da fotografia. E tem uma história que você pode também contar, muito interessante, que depois que ele fez esse trabalho no Pantanal, ele, de certa forma, se sentiu um profissional da fotografia. Aí ele pega aquele material, junta 200 cromos e manda para a revista Geo, alemã, revista de vida selvagem, conhecidíssima no mundo inteiro. E aí parece que o negócio não foi legal para ele, né?
Pois é, ele recebeu uma resposta do editor, né, uma resposta bem seca, estilo germânico, falando que your photographs are not up to our standard, né, que as suas fotos não estão na altura do nosso padrão. E ele estava se sentindo o máximo, porque ele tinha feito lá trilhões de fotos do Pantanal, né, então ele voltou com um arquivo grande, com bastante foto, e ele já estava publicando em algumas revistas nacionais na época, e só que lá fora o padrão era outro, né? Porque o mercado fotográfico se aqueceu antes, você já tinha mais acesso ao equipamento e mais gente fotografando. E então ele diz que ele ficou muito revoltado, né? Ele ficou com muita raiva num primeiro momento da resposta do editor. Só que o termo até que ele usava é que ele botou que ele recebeu, né, um exemplar da revista, que eu acho que o editor mandou para ele. Mandou para ele. E quando ele começou a olhar as fotos, ele falou, pô, realmente, cara, isso aqui, com toda a minha presunção, né, achando que com uma ida no Pantanal eu ia fazer algo de nível internacional, e ele percebeu que ele precisaria ainda estudar bastante. Então, é interessante, porque isso é uma demonstração de uma certa irritação, claro, de um fotógrafo ansioso, né, por bombar no mercado, mas também uma humildade de você conseguir olhar para o seu próprio trabalho e acatar uma opinião de um editor internacional que trabalha com isso há muito mais tempo que ele, que tem muita experiência, que vê muitas fotos. Então, ele começou a estudar muito a partir daí, e ele começou até a assinar revistas fotográficas do exterior, como a Outdoors Photographer americana, e ele assinava umas 2 ou 3 revistas para ver referência de fotos que outras pessoas estavam fazendo, enfim, né, de como, até para ler técnica, né, porque assim como ele veio a escrever futuramente, ele pegava artigos de grandes fotógrafos e ia aprendendo ali, não só baseado nas fotos, mas também nas dicas técnicas que estavam ali. E, enfim, A gente, enquanto você está falando, a gente está mostrando, olha, isso aí já é uma capa que o Marigo fez na International Wildlife. Já é uma revista conceituada, né? Que já é outro momento da carreira dele. Exatamente, porque o que acontece é que eu estou há quase 20 anos editando a Fotográfica, e a gente trabalha com fotógrafos de todos os tipos, e existe realmente esse momento da presunção, né? Às vezes as pessoas acham que estão já... Cara, já aconteceu coisas incríveis, assim, tipo, um fotógrafo uma vez me ligou, e eu fiz um documentário incrível em Cuba. Falei, tá, mas quanto tempo você levou? Fiquei 15 dias em Cuba. Eu falei, meu amigo, desculpa, mas você fez um ensaio, talvez, né? Mas um documentário em Cuba de 15 dias você não fez. O cara ficou todo, não sei o quê. Eu falei, olha, não vou citar o nome do fotógrafo, mas tem um fotógrafo X, ele já viajou para Cuba 5 vezes, ele está mais ou menos há uns 10 anos fazendo foto em Cuba, ele não terminou o documentário dele ainda. Como é que você faz um documentário em 15? Então tem muito essa coisa da presunção. Sim. É um erro comum do jovem, né? Esse, no caso, não era tão jovem, ele era meio presunçoso. Mas é comum. Mas o grande barato aí, no que eu vejo no caso do Marigo, é que ele não só reconheceu que ele precisava aprender e estudar mais, como depois, já consagrado, ele contou essa história na revista, ele escreveu isso. Isso que você contou, ele escreveu na revista. Ele inclusive, tem um trecho que ele fala que ele assumiu a insignificância dele, né? Você pensar que é um termo forte, né? Vendo o exemplar da revista Gel que ele recebeu nas mãos, falou, não, eu estou muito abaixo desses caras realmente. E a partir daí, a gente está vendo uma série de fotos aí do Marigo, são fotos espetaculares, né? Que poderiam estar em qualquer revista. Aliás, essa do Lobo-Guará ganhou, né, o prêmio da BBC, Wildlife Photographer of the Year, né? Sim, que é o maior prêmio de fotografia. Prêmio de fotografia de vida selvagem. Exatamente. E quando ele ganhou, na década de 80, não lembro exatamente o ano, eu acho que ele foi o primeiro fotógrafo brasileiro a ser premiado, né, nesse concurso da BBC. E eu acho que foi em 84, não tenho certeza. Eu acho que foi 84. E muito legal é que a história evolui, né, dele
sendo negado, né, recebendo essa negação do pessoal da GEO alemã, até que no final da história ele está ganhando o primeiro prêmio do maior concurso de fotografia de natureza do mundo. Então mostra aí, né, também toda a evolução que ele teve na carreira. Em pouco tempo, se você pensar em pouco tempo. Sim, em pouco tempo, é admirável, porque eu estava até conversando com a minha mãe para tentar datar isso, e a gente concluiu que eu não era nem nascido. Então, ele tinha seus 30 e poucos anos quando ele ganhou o primeiro concurso, o primeiro prêmio do concurso da BBC, que é um fotógrafo muito jovem, né? 32, 33 anos é admirável ele ter dado essa curva de crescimento ter sido tão rápida. Essa é uma outra foto premiada, né? E aí fica a curiosidade, né, Vitor, que a que está levando vantagem, ó, uma briguinha entre girafas aí, a que está levando vantagem é a de baixo, tá? Ela está dando uma pescoçada na outra. Ela, na verdade, está tentando derrubar a outra com o pescoço. Parece que uma está chutando a outra, né? Mas isso é um comportamento de karatê na outra, mas na verdade quem está levando a vantagem é a que está por baixo. Em inglês chamam de necking, né? Que é exatamente isso, pescoçada. Então ela tem que desequilibrar a outra. Imagina levar para pescoçada dessa, pelo amor de Deus. A gente estava saindo de um parque na África do Sul no último dia. A gente estava indo embora no carro já, com tudo no carro, para ir embora e seguir viagem para outro lugar. E aí aconteceu essa coisa incrível na beira da estrada. Então, a sorte é um fator importante também, às vezes, na natureza. Sem dúvida. E está preparado com o equipamento certo, né? Está ali pronto para disparar, né? Essa foto, inclusive, foi capa da Fotográfica. Foi a primeira matéria que a gente deu com o marido, acho que foi em 2004. Na época, ela foi capa da Fotográfica, capa de página inteira da Fotográfica. E voltando à questão do marido, né, em relação a estudar, a correr atrás de conhecimento, isso é muito importante na fotografia, né, para qualquer segmento que um fotógrafo trabalhe. E também você tem que ter essa humildade que ele tinha, né? Ele era até um cara bastante modesto, né? Ele só fazia uma grande fotografia, não ficava se vangloriando nem nada, e reconhecer, né? E ele fez um trabalho magnífico. Essa é uma outra foto premiada do marido. E eu me lembro também de uma outra situação que ele me contou, que é essa coisa de você também se render a entender a natureza, que foi uma foto que ele queria fazer do tamanduá-bandeira, e ele não sabia do poder que tem aquele nariz comprido de um tamanduá, que sente cheiro. Você que me falou, né, que eles são praticamente cegos, né? Sim, tem um olho muito pequenininho. Mas eles têm um olfato absurdo. E aí enquanto a gente está falando, é uma outra foto premiada dele também. Olha que barato, um hipopótamo, parece um bichinho de estimação, provavelmente uma bióloga. Mas ele aprendeu isso também na raça ali, né? Porque na época que ele começou a fotografar também, você não tinha internet, não tinha nada, você tinha que ir na raça, estudar mesmo. E aí ele tem uma foto que daqui a pouco a gente vai mostrar, que é ele correndo atrás do tamanduá, porque, na verdade, ele não sabia que se você tem que fotografar, isso ele te ensinou depois, né? Aí, ó, a foto. Você tem que fotografar contra o vento, né? O vento não pode estar, o teu cheiro não pode estar a favor do vento para o tamanduá, que ele foge mesmo. E aí ele está desesperado querendo fotografar o tamanduá. Essa foto é maravilhosa, é o exemplo dele fazendo tudo errado. É ele tentando ganhar na perna do tamanduá, que ele nunca vai ganhar, e se aproximando da forma errada, né? Mas é exatamente isso que você falou, o tamanduá ele tem um olfato. Ele publicou essa foto, inclusive, na Fotográfica, contando, inclusive, né? Ele fez uma matéria até muito interessante, só dos erros que ele cometeu ao longo da carreira dele. Como é que ele corrigiu, entendeu? Cada bicho é um aprendizado diferente, né? Cada bicho se comporta de uma forma diferente, está num meio ambiente diferente, então, às vezes, a geografia te ajuda, te atrapalha, os próprios hábitos do bicho. Mas isso é um exemplo muito bom de como é importante para o fotógrafo de natureza ter esse conhecimento de natureza, né? Porque você tem bichos que você realmente só consegue fotografar se você entender o comportamento deles. Olha que foto maravilhosa.
Isso é muito legal que tem filhote, né? O tamanduá com o filhote, Mas é isso aí, desculpe, te cortei. Não, imagina. Pode passar para a próxima foto, inclusive, que eu acho que assim, essa foto, para mim, representa a perfeição dele ter aprendido que assim, ele conseguiu bater de frente, né? Tipo, o bicho estava vindo na direção dele, ou seja, realmente não estava vendo nem sentindo o cheiro dele. Além disso, é uma foto tecnicamente difícil, né? Porque você está naquela... Tecnicamente muito difícil. E você tem um uso de flash no primeiro plano, então tecnicamente é difícil, mas a técnica não é só apertar o botão, né? A técnica também é você se aproximar do animal. Verdade, verdade. E você vê, entre aquela foto que ele está correndo atrás do tamanduá e essa que ele fez, você vê, é uma evolução tremenda, que mostra que a gente tem que correr atrás de informação na fotografia, ser humilde, entender em natureza, entender como o ciclo funciona, essa coisa toda. Essa aqui você pode contar um pouquinho, né? Tá vendo que tem um andaime enorme aí, no primeiro plano, e lá atrás tem o quê? Tem uns 30 metros de andaime aí, sei lá. Isso foi uma loucura, foi uma das muitas loucuras, né? Mas isso é interessante, porque isso é na Costa Rica, ele foi fotografar uma arara, porque ele estava com um projeto de livro que acabou não saindo, é até um projeto que a gente ainda quer reanimar, mas ele tem um projeto que é araras, todas as araras do mundo, né? E então as araras ocorrem da América Central até o norte da Argentina, a grande maioria ocorre no Brasil, mas algumas ele teve que ir atrás em outros países. E isso aí é um andaime que eles construíram de 30 metros, e era uma arara super arisca, né? Ela não dava muita mole para gente, então se você se aproxima muito, tem o risco dela abandonar o ninho, dela até perder filhote, perder ovo. Então é uma coisa que você tem que fazer com muita ética em relação ao animal também. Então parece que eles construíam aos poucos o andaime conforme a cada dia. Então, entendi. Passava o dia fora procurando comida, eles iam lá e botavam mais um andar no andaime. Então, ia indo aos poucos o andaime para o bicho acostumar, para você não assustar tanto ele também. Porque, às vezes, o bicho tem que se acostumar também com o esconderijo que você... E você monta para poder fotografá-lo, é verdade. Pois é, então até você começar a frequentar o esconderijo, às vezes você deixa o esconderijo lá um pouco para o bicho se acostumar. Enfim, então, construído o andaime, né, depois de um tempo, ele subia no andaime de manhã muito cedinho para pegar o bicho, para chegar no topo do andaime antes dela sair do ninho e fotografar ela saindo do ninho. Essa foto aí me parece, né? Sim, isso é uma foto depois dele tendo sucesso na empreitada. Mas os detalhes bons é que ele tinha dias, assim, era uma loucura, porque não tinha muita segurança. Era um andaime muito alto, né? Qualquer vento podia derrubar. Eles amarraram os cabos de aço, né? Fizeram assim, tipo um estaiamento. E aconteceu de tudo. Ele teve que subir isso. Ele subia de manhã muito cedo, então ainda pegava o orvalho, né? Então o andaime estava todo molhado. Desculpa, eu tive que fazer uma operação. Sem escada, sem corda, cheio de equipamento pendurado, com um negócio molhado, 30 metros. E ele contava também que teve um dia que uma vaca um boi, sei lá, começou a se coçar num dos cabos de aço, e o negócio começou a balançar. Meu Deus! Uns momentos de desespero, até que eu acho que alguém foi lá, espantou a vaca, não lembro que fim levou, mas sim, eu não sei se ele chegou a escrever um artigo sobre isso, ou se era uma palestra que ele tinha, que ele focava em formas de você se aproximar de animais. Né? Então, ele chegou a escrever na Photograph, sim, algumas coisas. Um exemplo, de vários exemplos, é que você, por exemplo, se você está dentro de um carro, muitas vezes o animal não reconhece a figura humana porque você está dentro de um outro objeto, né? Então ele não tem um humano ali. Então você consegue se aproximar muito de animais de carro, muito mais do que você conseguiria a pé, em muitos casos. Eu mesmo, agora um exemplo que aconteceu comigo há poucos meses atrás, eu estava chegando de carro na Serrinha, que é um lugar que a gente tem casa aqui na Mata Atlântica do Rio de Janeiro, e eu estava dirigindo, e assim como eu aprendi muito bem com ele, eu levo o equipamento sempre à mão, né? Então o equipamento estava no banco de trás e não na mala, e a gente viu um carcará, que é um gavião até relativamente comum, não é nenhum grande prêmio para um fotógrafo de natureza, mas
o carcará tava, a gente estacionou o carro do lado da cerca onde o carcará estava, e o carcará ficou. Então eu comecei a fazer foto da janela do carro. E aí eu percebi que um amigo, também fotógrafo, que estava comigo, ia sair do carro. Hum. E aí, quando ele saiu, e eu me preparei para isso, eu não falei nada, eu fiquei quieto, mas eu me preparei para isso, porque eu sabia que o bicho ia voar quando ele saísse do carro. E não deu outra. Quando ele abriu a porta e botou a cara para fora do carro, o carcará voou. É carafal. E eu fiz as melhores fotos do carcará decolando. Então, enfim, esse conhecimento de como se aproximar dos bichos e até do efeito que você vai causar neles é muito importante para você ficar de olho, né? Você ficar sempre de orelha levantada para É verdade. aproveitar essas deixas que a natureza te dá. Depois você falou pro seu amigo que ele fez errado? Você contou para ele a verdadeira história? Eu contei, mas eu falei para ele feliz, na verdade, porque ele Não, fez errado sem saber, mas ele fez o mas certo. ele Pra mim. aprendeu Eu estava depois, né? esperando ele sair, que eu queria pegar a foto do bicho decolando. Então ele fez cagada ali, mas eu aproveitei o que ele fez. Tá certo. Tem uma coisa interessante também, a gente até está mostrando aqui, tem muita gente que não sabe, mas começo dos anos 80, teve essa coleção, né, do chocolate surpresa da Nestlé, e muita gente não sabe que as fotos eram do Marigo. As pessoas se surpreendem. Ah, é do Marigo. Várias pessoas. Ah, que bacana. No meu caso, os meus filhos, né? Eu já era, nessa época, já era casado, 80 e pouco, 84, 85. Mesmo antes de eu me casar, eu gostava de chocolate, eu também comprava o chocolate surpresa. E esses aí eram os cards, né? E você tinha a coleção de álbuns. Aí eu me lembro que ele contou que o pessoal estava querendo fazer, na verdade, a Nestlé, lançar um conjunto com bichos de outros países, dos Estados Unidos, da Europa. E aí ele consegue um contato lá na Nestlé e consegue convencer os caras, não, por que vocês vão fazer isso? Vamos botar a nossa fauna aqui. Aí vai atrás, né? Amazônia, Pantanal, Cerrado, e aí vai fotografando esses bichos e digamos que assim, através desse trabalho, né, que é um trabalho de marketing da Nestlé, mas que teve uma participação fundamental do marido fotografando, você começa a criar uma certa consciência ambiental no Brasil, porque as crianças passam a ver os bichos, a entender um pouco melhor a história, porque tinha uma historinha sobre cada bicho, o hábitat de cada bicho, algumas coisinhas. Você lembra bem dessa história? Porque você era menino nessa época, né? Eu era, mas eu já tinha idade suficiente para lembrar. Eu lembro por dois motivos, né? Primeiro, porque eu acho que quem começa a lembrar dessa história é quem hoje tem 35, 36 anos para cima. Quem é mais novo muitas vezes não lembra, não chegou a conhecer. Uhum. Mas eu lembro, então, por conta disso, eu já devia ter ali meus 6 anos, assim, você já consegue lembrar. E claro, porque minha casa vivia cheia desses cards, né? A gente tinha... E de chocolate também, né? Ou não? Oi? E de chocolate também, não? Os chocolates, a gente não comia muita besteira, não, infelizmente. Ah, não? Era mais card do que chocolate mesmo, para a infelicidade das crianças. Nossa, pelo menos. Mas isso foi uma coisa que deu muito prazer para ele, porque, digamos assim, que no meio artístico, sem querer criticar de forma alguma, pelo amor de Deus, mas assim, num meio talvez um pouco mais metido a besta, como ele falava, onde uma foto você vende por um valor muito alto, essas coisas. Nesse meio, esse valor não tem esse trabalho não tem valor nenhum praticamente, porque você já ganhava a foto dele comprando um chocolate mais ou menos barato ali em qualquer bar, banca de jornal. Uhum. Então, mas isso dava um prazer enorme, enorme para ele, porque ele sabia que o alcance desse trabalho era muito grande. Quem lembra sabe que em qualquer bar, banca de jornal, esses botecos que vendem cerveja e ovo rosa, qualquer lugar, em qualquer canto do Brasil, se vendia uma Coca-Cola, também vendia um chocolate surpresa, sabe? O alcance era, assim, comparável ao da Coca-Cola. Então, ele realmente conseguiu atingir o Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, todos os estados, todas as cidades,
qualquer vila que tivesse um bar tinha um chocolate surpresa. Então, o fato dele estar conseguindo atingir tanta gente era o que mais dava alegria a ele nesse trabalho, né? Porque ele queria espalhar a mensagem. Se ele ia vender uma foto por 10, 20 mil reais, não era a preocupação dele. A preocupação dele era espalhar a mensagem, era aumentar a consciência ambiental do brasileiro, né, sobre seu ecossistema, sua fauna. Então, esse foi e também foi um trabalho de relativo começo de carreira dele. Ele já era um fotógrafo conhecido, mas enfim, foi lá na década de 80, né? Ele começou a fotografar na década de 70, e é um trabalho que fomentou também ele a viajar muito o Brasil, porque a Nestlé havia essa verba, né, para ele fazer todos os ecossistemas. Então ele fez Mata Atlântica, Sertão, Cerrado, Amazônia, animais e ilhas costeiras. Então isso era um sonho também se realizando, porque você estava cumprindo duas coisas, né, que é cumprir com a mensagem, com o propósito do seu trabalho, que é aumentar a consciência ambiental e espalhar a mensagem, e outra que é de ganhar dinheiro e ser pago pelo que você faz com qualidade e com amor, né? Então, enfim, esse foi um dos trabalhos, provavelmente se ele tivesse vivo agora, ele falaria que foi um dos maiores prazeres dele. Ele me falou, né? Ele me falou isso algumas vezes, e quando eu fiquei sabendo até, eu mostrei a minha surpresa diante do chocolate surpresa, né? Porque eu falei, nossa, isso faz parte da infância dos meus filhos. Minha filha mais velha tem 36 anos, né? Eu comprava para eles e ficava olhando as fichinhas, porque eles queriam fazer o álbum, aquela coisa toda, né? E eu acho que foi um marco realmente nessa forma, digamos assim, muito capilar, né, de espalhar consciência ambiental no Brasil. E também a gente está mostrando aí uma foto do José Márcio Aires, né? Com um uacari branco, esse macaco que na verdade a pele dele é branco, mas a cara é vermelha. Essa é uma outra história do Marigo que pouca gente sabe e que você pode contar também, que o Marigo, ele e o José Márcio Aires, que é um pesquisador, um biólogo, foi um pesquisador, ele já morreu, já faleceu também, mas ele fez um trabalho, um estudo muito, muito grande a respeito do acari branco, e isso aí acabou, com a ajuda do marido, fotografou, e isso aí acabou dando margem a um projeto que se chama, vou até ler aqui, a primeira reserva de desenvolvimento sustentável do Brasil, né, que é Mamirauá, né? Você imagina um fotógrafo de natureza e um biólogo com um trabalho muito bem feito, muito bem fundamentado, consegue criar uma reserva. Você podia explicar um pouquinho? Você lembra bem dessa história, né? Acho que você conhece bem essa história. Lembro. Eu tive a oportunidade de conhecer o Mamirauá também. Mas eu queria só voltar no assunto anterior e fazer só um último comentáriozinho, que a gente estava falando do chocolate surpresa, e eu lembrei que ao longo de palestras e encontros e eventos que ele participava, ele me contou que muitas pessoas já puxaram ele assim depois num cantinho e falaram assim: Marigo, virei biólogo por causa do chocolate surpresa. Então, isso emocionava ele, mexia com ele, porque você vê que você realmente tocou a vida da pessoa, sabe? Um trabalho que você fez com maior amor e carinho influenciou até as escolhas de vida de muita gente depois. Então, eu achava muito bonito esse feedback que ele recebia, que você vê que foi o chocolate atingia muito criança também, né? Porque, claro que adulto também gosta, mas criança pira com chocolate. Então, ele conseguia atingir um público que ainda estava em formação, né? Que não era aquele adulto que é mais difícil de você reeducar ou de você atingir. Mas, enfim, só queria falar isso. Não, é importante. Como eu te falei, algumas pessoas, quando eu contava também sobre isso, as pessoas mostravam, é Marigo que fazia essas fotos, e aí era sempre esse comentário, isso marcou minha infância, ou marcou a infância dos meus filhos, e aí isso, como eu disse, foi um passo importante, porque depois ele segue, né, como ambientalista que era, e ao lado do Zé Márcio Aires, eles conseguem fazer transformar essa área na Amazônia numa reserva, né?
Bom, aí você podia contar um pouquinho dessa história. Eu sei alguns detalhes, mas não sei ela completa. Tá. Se você souber algum que eu não falar, você acrescenta depois. Pode deixar. Mas a história é basicamente o seguinte: o meu pai conheceu o Márcio Aires, né, em Tefé, que é no interior do estado do Amazonas, e o Márcio Aires já estava estudando, fazendo o seu, eu não lembro agora se é doutorado ou pós-doutorado, mas era através de Cambridge, né, na Universidade da Inglaterra, e o campo todo dele era aqui, porque ele estava estudando esse Uacari branco, que ocorre onde hoje é a reserva do Mamirauá. E o meu pai teve esses detalhes, é muito rico em detalhes, eu vou até evitar entrar em detalhes, porque em alguma circunstância maluca, e são esses detalhes que eu não lembro direito, mas ele conheceu o Paulo Nogueira Neto, que na época era o secretário de Meio Ambiente em Brasília, né, diretor da SEMA, da Secretaria de Meio Ambiente, se não me engano, e eles eram responsáveis por criar reservas ecológicas na época. Então, o meu pai, conhecendo ele, pediu para que ele pagasse, financiasse, né, ajudasse a custear uma ida do meu pai para a Amazônia, e o Paulo pediu que, em troca, ele conseguisse articular ou mapear uma área que eles pudessem criar uma reserva, que eles já estavam com essa vontade de criar uma reserva ecológica na Amazônia. Então, meu pai, conhecendo o Márcio e juntando os conhecimentos dos dois, eles resolveram tentar proteger essa região onde o Acari ocorre, que é onde é o Mamirauá. E, na época, então, foi uma batalha, né? Eles escreveram um projeto, meu pai foi lá, documentou, apresentaram um projeto junto com fotos, e demorou uns 2, 3 anos para sair. O meu pai ficava ligando, ele era obstinado também com a parte burocrática, não só com vamos ver na natureza, né? Mas, enfim, depois de uns 2, 3 anos, saiu a reserva ecológica. Eu lembro deles felicíssimos, comemorando. A gente se encontrou, foi jantar, ou fez uma reunião lá em casa. Mas, assim, eu lembro da comemoração, do fato deles estarem pulando de alegria de terem conseguido. Mas não muito tempo depois surgiu uma questão, um certo problema, que a reserva ecológica, como instância de unidade de conservação, ela não permitia moradores, né, pessoas dentro. Então, surgiu o problema que eles teriam que expulsar a comunidade ribeirinha, que são os descendentes de índios, né, mas que já vivem há muito tempo ali. E eles não queriam fazer isso, eles sentiam que eles podiam resolver de outra forma. Então, até com uma participação muito grande da ex-mulher do Márcio Aires, que era a Débora, uma antropóloga, que intermediou todas as conversas com a população local, eles bolaram, né, essa outra categoria que nunca tinha sido feita antes, que não existia antes, que era RDS, né, que é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável. Então, o Mamirauá foi a primeira RDS do mundo, que era uma forma de você manter a população local e, inclusive, envolver a população local no manejo e na fiscalização. Então, eles deixaram de, por exemplo, poder pescar pirarucu o ano todo, mas são populações também relativamente pequenas, não é uma população gigante. Eles conseguem tirar da natureza o que eles precisam sem causar um prejuízo para a natureza. Então, enfim, eles criaram... E isso foi uma coisa que chamou muita atenção na época também, que deu uma relativa mídia. Eu lembro que veio o Jacques Cousteau aí, no seu veleiro também, visitar o Mamirauá. Bill Gates, se não me engano, também veio visitar o Mamirauá. Então, foi uma coisa que teve um impacto, né, assim, no mundo da conservação, porque foi uma forma de você preservar sem expulsar quem já estava ali, e inclusive envolver na preservação quem estava ali, que é quem conhece melhor aquela área, né, inclusive. O que as pessoas também, às vezes, não sabem, que o marido era uma pessoa muito bem relacionada, né? Ele, dentro do jeitão dele, tranquilão, modesto, ali, ele tinha ótimos relacionamentos. E eu me lembro também que ele fez alguns livros muito interessantes, né, com figuras assim que você fala, poxa, como é que... Com o Carlos Drummond de Andrade, esse, por exemplo, Chapada Diamantina, ele fez com o texto do Jorge Amado. São fotos do Marigo com o texto do Jorge Amado. Muitas pessoas não sabem, porque ele era aquele jeitão, tranquilão dele. Depois ele fez com o Carlos Drummond de Andrade, né, um livro sobre Pantanal, com texto do Carlos Drummond de Andrade. Me lembro também...
Oi? Tem o da Mata Atlântica também, com Mata o Drummond. Atlântica, com o Drummond, que eu acho que é esse aí, esse é o próximo, com o Drummond. Ele fez um outro poeta, o Tiago de Mello, né? Sim. Bom, ele fez uma série de livros, ele chegou a ganhar um prêmio Jabuti em 84, né? Ele fez um livro chamado, é esse aí, ó, Jardins e Riachinhos, que ele faz fotos com textos do Guimarães Rosa. Quer dizer, ele sempre foi um cara que, além da fotografia, ele tinha um conhecimento, uma cultura geral muito grande. Eu me lembro ele era um cara um ávido leitor, era um cara muito bem preparado, não só para o meio dele, como para o meio cultural em geral. E aí, quando ele começa... Desculpa. Esse é um outro livro que ele fez, né? Com um especialista em como é que chama o gênero das borboletas? Especialista em lepidópteros, né? Ele provavelmente é um entomólogo especializado em lepidópteros, que são borboletas e mariposas. É isso. E eu me lembro também que quando ele começa a escrever na Fotografe, aquilo que eu já falei, que ele fazia muito sucesso e tal, chegou um determinado momento que a gente fez um livro. Eu acho que a gente pode mostrar aí para frente. Exatamente. Esse livro chama Fotografia de Natureza, Teoria e Prática. O que é esse livro? Esse livro, ele é basicamente um resumo de tudo que o marido sabia sobre fotografia de natureza. Então, ele escreveu muitos artigos na Fotografe. Em determinado momento, ele falou: Branco, vamos fazer um livro disso? Falei: vamos fazer um livro. A gente estava com ideias de fazer livro, ele tinha também esse projeto, eu também tinha, a gente juntou todos os artigos nesse livro, e assim, e colocamos para concorrer. Esse livro de 2010, a gente colocou para concorrer na categoria Melhor Livro de Fotografia do Prêmio Jabuti, né? Mas assim, nada pretensioso. Falei: é um bom livro bem escrito e tal. Aí, um certo dia, eu recebo uma ligação, e aí dizendo que esse livro já estava entre os 4 finalistas. Aí tinha livro do Araquém, tinha livro, mais uns 2, 3 livros. Eu falei: poxa, nossa, tem um livro do Araquém. O Araquém faz mais livro que ninguém, né? Eu falei: não temos chance, né? Pô, o cara, de repente, um belo dia, chega lá a notícia que nós ganhamos o prêmio Jabuti. Cara, foi muito marcante para mim, né? Para mim, como editor, e para o Marigo, porque foi o primeiro livro, o prêmio, porque o outro livro, ele até cita isso, que o livro que ele ganhou o prêmio Jabuti eram textos do Guimarães Rosa. Esse não, esse é todo texto e foto dele, né? A edição, modestamente, da minha parte, que você, o prêmio Jabuti ganha o autor e o editor, né? Então eu tenho o meu jabutizinho guardado em casa, né? E foi um marco para a gente, foi um marco esse prêmio para ele na carreira, mais um prêmio na carreira, mas que em termos de livro foi o mais importante. E agora a gente tem até, vou contar aqui em primeira mão para vocês, né? A gente vai relançar esse livro futuramente com textos, porque depois, também tem isso, depois que a gente lançou esse livro, ele continuou escrevendo para a revista. Então tem mais uma porção de artigos dele, que a gente não conseguiu depois fazer uma segunda edição, e agora a gente vai fazer uma nova edição, só que dividida em vários volumes, talvez 8, talvez 10, não sei, preciso organizar isso aí. Livros segmentados, né, dentro do assunto natureza. E aí outra coisa importante também dessa época, eu me lembro muito bem, essas algumas fotos do livro, que ele até publicou um artigo na revista, da dificuldade que ele passou a ter a partir de determinado momento, e isso foi tema de matéria também, de fotografar em parques. De um determinado momento, o governo resolveu querer cobrar dos fotógrafos e fazer mil exigências para fotografia em parque, e isso revoltou. Me lembro que saiu um artigo grande na Fotografe sobre isso,
tem que diferenciar, né? Não dá para o cara é um ambientalista, um cara que luta pela natureza, ele vai fotografar um parque nacional, aí tem que pedir autorização, não sei para quantas vias, pagar não era barato, eu lembro que não era barato. E aí eu lembro que ele e outros fotógrafos, e aí a liderança dele foi importante, eles criam pela primeira vez a Associação Brasileira de Fotógrafos de Natureza, que existe até hoje, a Afnatura, que até outro dia era presidida pelo Zig Koch, que é um dos pioneiros nessa coisa da criação da associação. E para você, como é que chegava esse tipo de coisa, esse tipo de problema? Porque ele passou um período aí tendo problemas de fotografar nos parques. Você chegou a ter contato com esse momento? Porque era chato pra caramba. Imagina um cara que lutou a vida inteira em prol da natureza, e de repente chega um momento que ele praticamente fica impedido de entrar num parque nacional. Você lembra Pois desse? eu lembro bem. Eu tenho 36 anos hoje, né? Eu sou de 84. Isso aconteceu em 99, então eu já estava com 15 anos. E porque foi em 99 que não era o ICMBio, era o IBAMA, ainda não existia ICMBio. Não. O IBAMA baixou essa portaria, né, de que todas as unidades de conservação do IBAMA você tinha que pagar por diária, que era uma coisa absurda, o valor era mais ou menos R$ 1.200 por dia. Sendo que realmente ele era uma pessoa, os fotógrafos de natureza, os parques deveriam ter interesse, né, de receber visita dessas pessoas, porque são eles que ajudam a construir a imagem do que é a natureza brasileira. E no momento, se você não... Isso era uma frase até que ele falava muito, que eu acho que define muito o que ele pensava do ambientalismo também, que ele falava que a conservação vem através do amor e o amor vem através do conhecimento. Né? Ou seja, o primeiro passo para você querer conservar alguma coisa é você conhecer, porque a gente não sente falta daquilo que a gente não sabe que está perdendo. Então, até para a conservação dos próprios parques, é muito importante que o brasileiro tenha a consciência ambiental, que saiba o que ocorre ali, que ame as suas belezas naturais. Então, era uma chateação muito grande, porque parecia que você estava querendo trabalhar nesse país, mas o governo estava te fazendo remar contra a corrente, sabe? Então, isso era um motivo de muita angústia e chateação para ele, e chegou a ser problema prático mesmo. Teve, isso eu não sei se foi com ele ou se foi com outro fotógrafo, que chegou a ser expulso do parque, porque o segurança veio, né, o guarda-parque, e falou, olha, você não pode, porque é fotógrafo profissional. E ele perguntou, mas como que você sabe que eu sou fotógrafo profissional? E ele falou, porque você está com tripé. Então, ou seja, o julgamento era assim, tem tripé é profissional, não tem tripé, está liberado. Então, ainda era uma coisa muito mal estruturada, mal implementada. Então, realmente, aí a F-Natura surgiu em 2009 ou 2010, né, praticamente 10 anos depois dessa portaria ter aparecido, e foi muito... Piorou depois. Desculpa. É só fazer um adendo, é que piorou depois, ficou um pouco pior depois. Já um pouquinho em 2007, 2006, criaram mais problemas ainda, mais restrições ainda. Eu me lembro porque saiu esse artigo. E aí já existia ICMBio, né? Não era mais IBAMA. Aí era direto com ICMBio, e já tinham as restrições antigas, de certa forma foram superadas aos poucos, e aí criaram novas restrições. E aí vem a Afnatura para tentar juntar um grupo de fotógrafos para fazer pressão para que isso não acontecesse. Só para fazer Não, perfeito. Mas o movimento da F... essa foto aí é você e ele no Prêmio Jabuti. Olha aqui, essa é uma foto rara. Eu e Marigo, no dia que nós recebemos o Prêmio Jabuti, lá no Auditório São Paulo. Essa foto fala muito sobre meu pai. Um pequeno detalhe dela que me faz lembrar muito ele é que é praticamente impossível você ver ele usando terno e gravata. Sem dúvida. Eu nem tentei. Ele se orgulhava de não colocar. Eu 2 vezes na vida. Primeiro, quando ele fez a foto da identidade dele, que eu acho que na época era obrigatório você fazer de terno,
E a segunda foi um casamento em São Paulo que ele foi, que era de uma pessoa próxima, e disseram para ele que se ele não fosse de terno, ele Pô, não... mas nem no casamento dele ele usou terno? Não, no casamento dele não, ele estava com uma bata, completamente hippie, minha mãe com um vestido branco, bordado, bonito, mas ele estava hippie. Muito bom. O movimento da F-Natura, hoje em dia a F-Natura, claro, é composta por vários membros, eu faço parte, sou associado da F-Natura também, é, mas ele, quando criou, foi um movimento que partiu dele, né? Dizer que ele criou talvez seja exagero, porque teve Eu me participação de lembro. outras pessoas, mas a ideia e o pontapé Ele inicial... liderou. É, exatamente. Aquele trabalho braçal de começar a ligar para os outros fotógrafos, procurar gente do Brasil, ganhar apoio, convencer de que unidos você tem mais representatividade, né? Toda essa ideia, essa liderança inicial foi dele. Tanto que quando a assinatura surgiu, queriam que ele fosse o presidente. Mas eu acho que ele se recusou a ser o presidente, que ele não queria se estressar mais do que ele já se Não é estressava. mais o perfil. Mas ele sempre era conselheiro, né? Sempre foi ali uma eminência ali ali por trás da F-Natura, ele sempre teve uma participação muito importante. E a F-Natura conseguiu derrubar essa portaria. Hoje em dia você não paga mais essa taxa surreal. Até porque muitas vezes, 90% das vezes, pelo menos, que os fotógrafos de natureza entram numa unidade de conservação, é para fazer arquivo próprio. Você não está com um cliente te pagando, não é um trabalho comercial super bem remunerado. Você está ali investindo do seu dinheiro para futuramente publicar matérias e ter isso no seu arquivo, poder usar em livros. Então, era completamente impagável para a maioria dos fotógrafos, muito difícil, inclusive, você viver de fotografia de natureza no Brasil. Então, já com todas as dificuldades, material caro, etc., você ainda tem que desembolsar essa grana toda, né, para ir ali e fazer um bem para o país, né, que é documentar e mostrar para as pessoas o que tem ali. Então, a F-Natura teve sucesso nesse caso, continua atuando em outras frentes, é uma associação importante, reúne os maiores nomes dos fotógrafos de natureza, né, do Brasil. Enfim, é mais uma demonstração aí de como ele batalhava, né, pela Exatamente. conservação e pelos direitos dos fotógrafos também. Bom, agora, assim, não tem como não tocar nesse assunto, é um assunto muito chato, mas eu preciso te perguntar, como é que anda a questão, porque, vamos recapitular, né, o Marigo morreu em junho, 2 de junho de 2014, né? Isso. Uma passagem muito triste. Eu me lembro muito bem desse dia, porque eu acordei com um telefonema, logo cedo, 7 da manhã, um fotógrafo amigo meu aí do Rio, o Roberto Gomes, ele me liga, branco, eu tomei um susto, né? Roberto Soares Gomes. Eu falei, Roberto, o que foi? O que aconteceu? Mas, puxa, tem uma notícia muito triste para te dar. Você tá bem? Não sei o quê. Eu falei, tô bem, tô aqui, acabei de levantar, super cedo. Não, Marigo, ele não conseguia falar o quê? O Marigo o quê? Poxa, fiquei sabendo agora, não sei o quê. Falei, não. Aí ele me contou a história, né? Que o seu pai tinha ido correr, né? Ele gostava de correr, não me lembro exatamente hoje, acho que perto da Urca, né? Para caminhar no aterro do Caminhar, Flamengo. caminhar no aterro do Flamengo. E na volta ele pega um ônibus, né? Para voltar para casa, vocês moram em Laranjeiras, né? E ele passou mal no ônibus. Ele teve um mal súbito no ônibus, né? E o motorista, percebendo que ele estava tendo um mal súbito, provavelmente um infarto, para em frente ao Instituto do Coração do Rio de Janeiro. Bom, óbvio, né? Que se você tem uma pessoa passando mal em frente ao hospital que se chama Instituto do Coração, o que vai acontecer? Os médicos virão e socorrerão essa pessoa que está dentro do ônibus. Isso não ocorreu. Infelizmente, o marido, não, apesar de todas as insistências, não chamaram nenhum médico se dignou a descer para fazer um socorro ao marido dentro do ônibus, e o marido acabou falecendo ali, né? Foi uma notícia muito triste, porque ele saía para correr
de shorts, calção, me parece que ele não levou documento, não é isso? Acho que ele não tinha documento. Sim, demorou um tempo para identificarem. E por algumas horas ele foi foi considerado uma pessoa não identificada, né? Até que a sua mãe depois identificou, essa coisa toda, foi um trauma muito grande para vocês, eu me lembro dessa história toda. E vocês entraram com um processo, Mimi, contra o Instituto do Coração do Rio. Como é que anda isso? Primeiro, foi um trauma muito grande, realmente, acho que foi difícil de superar. Talvez até hoje, não sei se vocês conseguiram superar, é um tema difícil de se falar, mas como é que anda isso aí? Porque a justiça no Brasil é complicado, né? Às vezes demora. Bom, superar é um termo complicado, né? Assim, tipo, defina superar, né? Eu acho que o vazio, a falta, a saudade, essa é uma coisa que vai ficar para sempre. Mas o meu pai era uma pessoa muito espiritualizada, e era espiritualizado no sentido de... Ele buscava muito meditação, filosofia, ele tinha uma ligação muito forte com filosofia oriental, então ele era uma pessoa que falava sobre a vida, sobre a morte, sobre, enfim, como que a gente tem que encarar essas coisas. Então eu acho que... Aí eu estou falando em primeira pessoa, né? Eu estou falando como eu, Vitor, percebi e senti essa passagem, que a impressão que dava é que algum tipo de preparo para enfrentar isso a gente tinha e teve, porque toda a família acabou se aproximando dessa filosofia. Meu irmão faz muita meditação, minha mãe, eu fiz por muito tempo, hoje em dia eu estou um pouco mais devagar, mas é uma coisa muito presente para mim também. E então, eu não sei nem quão útil é a gente ficar falando assim, tipo, da dor pessoal, da perda, mas uma coisa que eu lembro que me doeu muito também, claro que a falta do meu pai, né, talvez seja a dor principal, mas uma coisa que eu lembro que ficou assim como um negócio difícil de engolir, sabe? Como, caramba, que coisa chata, foi a quantidade de conhecimento que se perdeu também com a morte dele. E é claro que isso é uma coisa que não existia, mas a quantidade de fotos, porque ele era uma pessoa saudável, quer dizer, podia já ter uma questão no coração, claro, mas ele era uma pessoa ativa, saudável. Quem olhava de fora pensava, bom, ele vai viver até os 100 anos, não bebia, não fumava, fazia yoga, comia super bem. Então, eu lembro que me doeu muito isso, de falar, porque ele era uma enciclopédia, né? Como você mesmo falou, ele entendia muito de natureza. Então, eu podia pegar uma foto de uma borboleta que eu encontrei não sei aonde e mandar para ele, ele ia me falar na hora, nome popular, nome científico, ia me dizer onde é que ocorre, por quê, que época, se migra, ele sabia tudo. Era impressionante. Então, eu me lembro que me doeu muito isso, assim, tipo, uma pessoa que eu tinha como referência de fonte de conhecimento, qualquer dúvida de natureza, era só perguntar para ele. A perda disso, sabe, é mais uma perda de referência também. E eu começando a entrar na fotografia de natureza e na fotografia de forma geral, ter essa perda foi uma coisa que me deu uma sacudida, sabe? Que eu falei assim, caramba, ia ser bem mais fácil com ele me dando dicas e me ajudando, sabe? E a quantidade de experiências que eu deixei de viver, né? Que nunca vivi, porque não existiram, mas assim, que eu imaginava que eu iria viver. Eu, curtindo tanto a fotografia como eu estava nesse momento, a gente viria a fazer centenas de viagens juntas, eu ia aprender tanta coisa com ele ainda. Parece meio egoísta, né, falar isso, talvez seja, mas eu lembro que Não, isso... mas eu acho que não. mas eu lembro que isso pegou, sabe? Eu Acho que falei, não. caramba, lá se foi minha maior fonte de aprendizado, de ensinamento, e aprendi muito com ele, mas, tipo assim, se eu soubesse que ele ia morrer, teria feito tantas perguntas antes, sabe? Mas, enfim, então teve isso, mas isso é uma coisa que você não tem outra alternativa senão ultrapassar, né, e seguir em frente. Mas respondendo sua pergunta em relação ao processo, né, isso, assim que terminou, porque se instaurou automaticamente um processo criminal pelo Ministério Público, Polícia Civil, e assim que esse processo terminou,
e constatou que deu como a sentença foi que realmente havia tido negligência, né, da parte médica e da diretoria, dos funcionários do hospital. Terminado esse processo civil público, né, digamos assim, quer dizer, esse processo penal, desculpa, esse processo criminoso público, a gente abriu um processo civil contra o hospital. E esse processo já foi ganho, né, a gente já tem o ganho de causa, só que a gente ainda não recebeu o valor, né, enfim, essa Indenização. porque como é um instituto federal, eles também sempre respondem em última instância, eles conseguem enrolar o máximo possível. Mas a coisa já está resolvida, entre aspas, né? Já está assim, o ganho de causa dado, o juiz já resolveu tudo, só falta agora sair os pagamentos. A minha mãe vai receber um salário mínimo, se não me engano, até o resto da vida dela, representando algo que seria a renda que ele traria para dentro de casa, né? Claro que é pouco comparando, mas enfim, é alguma coisa. E também tem alguma indenização de dano moral, aí eu já de dano, não sei se é só moral, enfim, mas que eu não sei em quanto que gira isso, mas essas duas penas, né, que é esse salário mínimo para ela e uma outra indenização, ainda não saíram. Não tenho certeza quando vai sair. Imagino que em coisa de 1, 2 anos, mas vai saber, né? Brasil. Você também, influenciado pelo seu pai, seguiu a sua carreira de fotógrafo. Tá vendo aqui uma foto sua, você se especializou em fotografia de aventura. Fala um pouquinho, né, de como é que o seu pai influenciou na sua carreira e os caminhos que você seguiu em relação à fotografia. Seria interessante a gente saber. Tá, bom. Eu diria que eu começo a me dizer fotógrafo profissional, né, a partir do momento que eu participei de 2 workshops que o meu pai fez e que eu ajudei ele a organizar. Um foi em 2007, na Chapada dos Veadeiros, e o outro eu acho que foi ainda em 2007, mas mais para o final do ano, no Mamirauá, no próprio Mamirauá, né, lá na reserva, na Amazônia. E só que eu digo que esse é o momento que eu começo a me chamar de profissional, porque foi quando eu fiz as primeiras fotos com equipamento profissional. Então, antes disso, eu só tinha foto com câmera assim de bolso, então é difícil se chamar profissional assim, né? Mas brincando agora, olhando para trás, já com um pouco mais de tempo passado, eu gosto de dizer que que a minha carreira de fotógrafo começa quando eu saio da barriga da minha mãe. Porque quando eu nasci, em 84, meu pai já era um fotógrafo de natureza em plena carreira, né? Ele já tinha ganhado, inclusive, o primeiro prêmio lá da BBC. E então, as experiências que a gente teve desde pequeno sempre foram muito marcantes. E a rotina de trabalho dos meus pais sempre foi diferente da maioria dos meus amigos, né, que tinha, assim, que é a coisa mais normal do mundo, você tem um trabalho CLT, sei lá, você trabalhar 8 horas por dia e tal, de segunda a sexta, e o exemplo que eu tinha dentro de casa era a coisa mais diferente disso possível. Ele não tinha rotina, não existia final de semana, existia por causa da gente, né, porque era quando as crianças não estavam no colégio, mas, assim, para a vida dele isso não fazia tanta diferença. Então, era muito comum a gente perder aula no colégio, a gente perdeu um mês de aula porque estava na África acompanhando umas viagens dele. Então, ou a gente viajava os 4 juntos, eu, minha mãe, meu irmão e ele, ou ele viajava sozinho e minha mãe ficava cuidando dos filhos. E a gente sempre teve sítio também, um sítio ali sempre aqui na Mata Atlântica do Rio, né? Um perto de Piraí, e depois agora a casa que a gente tem na Serrinha, fora as viagens. Então, sempre foi muito contato com a natureza. Então, eu acho que ele me influencia como criança, me proporcionando essas experiências, porque eu acho que a gente, depois que vive adulto, essas coisas marcam, né? E a gente, às vezes, como adulto, quer reviver coisas da infância e, enfim, e cria hábitos e se sente à vontade em determinados ambientes que você só vai se sentir à vontade visitando, tendo intimidade. Então, foi um crescimento, né? Desde até o final da faculdade, eu só comecei a fotografar depois que eu terminei a faculdade, mas eu já estava sem saber, sendo talvez treinado ali, preparado, né? Eu gosto de dizer também que eu Essa foto que estão passando são do Vitor, né? Só para sim. tipo essa foto espetacular, esse momento fantástico aí do pessoal jogando bola na praia.
Isso não é montagem, tá? São vários, antes da pandemia, logicamente, um monte de gente jogando bola numa praia lá do Rio. Mas desculpa te É cortar. uma sequência de muitas fotos, inclusive, aí teve aquele momento especial que tinha muita coisa no ar, né? Uhum. Mas eu estava dizendo que eu acho que meu pai me influenciou principalmente de duas maneiras em relação à fotografia. Uma é de forma visual, né? Então, assim, ele fazia muito projeções de slide em casa. Então, era muito interessante, porque ele voltava de viagens, tinha aquele tempo de você revelar, né? De receber de volta os positivos. E aí a gente organizava um lanche, tipo uma social em casa, sexta de noite, sábado de tarde, alguma coisa assim. E iam muitos amigos fotógrafos, biólogos e amigos de forma geral, mas a grande maioria era ligado a artes visuais ou à natureza, e a gente fazia um lanche e ele projetava na parede, né, as fotos da viagem que ele tinha terminado, que ele tinha voltado. Então, assim, a gente cresceu vendo projeções de slides dele, vendo as fotos dele em livros e vendo até fotos de outras pessoas nas revistas que ele assinava, nos materiais que a gente tinha lá em casa. Então, ele me influenciou muito de forma visual, porque eu acho que eu aprendi muito de estética, de enquadramento, de composição, é, enfim, são questões visuais, né? E também muito de forma comportamental, que é de não só do que eu gosto, do que são as coisas que me dão prazer hoje em dia, mas também de forma prática, assim, de como você se comportar dentro da floresta, né? Você tem que ter noção dos riscos, você tem que saber que existe tromba d'água, que existe tempestade de raio, principalmente no verão aqui, que existe risco de você ser picado por cobra. Então, eu ando com uma lista no meu celular de todos os hospitais que têm soro antiofídico. Eu vejo muito previsão de tempo e tento entender bastante de geografia para não me colocar em roubada. Eu sei que na serra aqui do Rio de Janeiro chove demais no verão, já tive que quase rastejar no chão fugindo de raio. Já corri de tromba d'água na Serra do Cipó, em Minas Gerais. E são situações que eu não recomendo para ninguém. Então, eu acho que quanto mais um hábito que eu tenho hoje em dia, que eu tenho desde criança, que meu pai que me passou, eu chego numa cachoeira, eu já marco onde está o volume da água numa determinada pedra, e todo o tempo que eu estou na cachoeira, eu estou acompanhando a variação do volume. Se começa a subir a água, eu já me mando rapidinho, porque eu sei que pode acontecer coisa estranha aí, pode estar vindo uma tromba d'água. Então, como se comportar, né, na floresta e até essa obstinação, essa paciência, essa calma, essa consciência de que uma foto boa não vem no primeiro clique, né, vem numa insistência de você voltar várias vezes naquele lugar, que tem tudo a ver com edição também, né, você depois poder escolher a melhor foto diante de uma grande oferta de fotos e não ter pouca opção, né, que é ter muita opção. Então, eu acho que toda essa, vou usar esse termo, essa vibe de fotógrafo, sabe? Essa até aquela coisa de Uhum. fotógrafo tem que ser um pouco cara de pau. Ele falava que era tipo James Bond, era atira primeiro, faz perguntas depois. Porque enquanto você está fotografando, pode ter um segurança vindo ali mandando você parar de fotografar. Então, até ele chegar, faz a foto. Depois você dá uma de tonto, finge que não sabia, enfim. Então, toda essa postura de como conseguir a foto, como se comportar dentro da natureza, é uma influência muito grande dele também, de se sentir bem, até de se sentir em casa, sabe, na natureza. Eu acho que isso é uma das coisas que traz calma, é você se sentir à vontade ali. E é muito importante lembrar, né, que a natureza, ela, sem dúvida nenhuma para mim, ela é a nossa amiga, né? Mas se você não souber se comportar direito, ela pode ser bastante hostil, né? Ela pode te ensinar, te dar umas lições É. ali de terror e de perrengue, né? Então é muito importante você ter esse contato e isso me ajuda muito até hoje, com certeza, tudo que eu aprendi nesse crescimento com ele. Olha, Vitor, foi muito legal bater esse papo com você, papo bem descontraído, a gente falou de como se estivesse, digamos, num boteco tomando uma cerveja, eu gostei desse papo, e agradeço muito por você ter participado aqui dessa mesa da fotografia online, né, dentro do Paraty em Foco. A gente está com o Paraty desde o primeiro, desde o segundo, né, que o primeiro o Mecarelli foi sozinho, sem ninguém. A partir do segundo a gente está em parceria, eu agradeço muito.
Tenho que dizer que eu sou ainda um grande admirador do trabalho do seu pai, e foi uma honra ter batido esse papo com você. Legal, Sérgio. Você, além de um grande admirador do trabalho dele, você pode ter certeza que você é um grande amigo dele também, e um grande amigo da família. A gente tem muito carinho por você. E esse papo está muito gostoso. Se não fosse pela pandemia, a gente estaria em Paraty tomando uma cerveja, então é uma pena que isso não tenha acontecido, mas muito feliz de estar, enfim, de estar aqui com você de qualquer forma. Um grande prazer e obrigado pelo seu tempo, enfim, por essa entrevista. Obrigado.